Êxodo capítulo 8, segundo livro da Bíblia, verso 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra que entre eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que está o meu povo, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Vá para o capítulo 9, por favor. Verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Por favor, agora para Apocalipse, capítulo 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam também o dragão e seus anjos, e não prevaleceram mais, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi jogado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já é pouco o seu tempo. Amém. Nós vamos nos lembrar dos dois textos, dos 3 textos que nós lemos, basicamente os 2 de Êxodo. Nós vimos Deus mandando que Moisés fosse a Faraó, quando esse logo no amanhecer fazia aquilo que ele estava habituado, e Deus dá a ele uma palavra e disse: olha, se você não deixar o meu povo ir, eu vou mandar uma praga, e essa praga vai varrer o Egito. E você vai ver um sinal entre o povo do Egito e o meu povo.
o meu povo vai ser protegido. A praga vai passar por todo o Egito, mas quando chegar na terra onde o meu povo está instalado, vai pular e não vai entrar ali. Vimos no capítulo seguinte que Deus manda uma saraiva, um vendaval com relâmpago, com pedras caindo do céu, e o texto diz que desde que o Egito se formou como nação, eu não sei se você conhece a história do Egito, o Egito se forma a partir de várias tribos nômades, né? Pessoas que viviam ficando num lugar, levantando barraca, indo ficar em outro, andavam de um lado para o outro ao longo do rio Nilo, Baixo e Alto Nilo. Em algum momento eles começam a entrar em conflito e um povo vai vencendo o outro, uma tribo vai vencendo a outra, e algum desses que vencem tem a ideia de se fixar e fazer um grande domínio, e aí o Egito se torna uma nação. E o texto diz, desde que o Egito se tornou nação, nunca se viu alguma coisa como aquela. O tempo fechou, começou a cair a chuva, depois começou a cair aquelas bolotas que começou a quebrar, matar animais, quebrar toda a plantação, e junto vinha o fogo, vinham os relâmpagos que caíam sobre a terra e incendiavam tudo. Nunca houve aquilo, mas na terra de Gósen, onde moravam os judeus, o povo escolhido por Deus, não caiu nada, ficou tudo absolutamente intocado. No texto de Apocalipse nós vimos uma explicação de uma rebelião no mundo espiritual. No mundo espiritual houve uma rebelião e Deus então salva a mulher, aquela que é definida como a mulher e o seu filho, e a leva para o deserto enquanto há uma batalha no céu entre Miguel e o diabo, entre os anjos e os demônios. Mas essa mulher é colocada no deserto a salvo. Deus a protege. E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre proteção, sobre como a gente deve fazer para se proteger. E eu quero falar sobre outras coisas que Deus for nos concedendo. Essa semana eu tive a felicidade de tomar a terceira dose da vacina. As duas primeiras foram diferentes dessa terceira. A terceira é da Pfizer, é indicada para todo mundo que vai tomar a terceira dose, que seja da Pfizer. E tive, claro, alguns sintomas que são normais, né? Eu pesquisei todos os sintomas que estavam ali descritos, onde eu pesquisei, eu tive todos eles. Fiquei 2 dias assim, anteontem e ontem, hoje amanheci bem. O que é a vacina? A vacina é uma forma de você se prevenir de alguma coisa maior, de um mal muito maior, entrando em contato com aquilo. E dos sintomas que eu tive, um deles foi a dificuldade de respirar. A minha respiração ficou pesada, ficou lenta e ficou insuficiente, como ela é normalmente. Dor no corpo, fadiga, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que é diferente da dor de cabeça, dor em todas as juntas e uma falta de ar. Claro, nada absurdo, mas eu senti um peso na respiração, que são sintomas muito leves em relação a tudo aquilo que a gente viu e ouviu das pessoas que contraíram a doença e acabaram morrendo. O que é você entrar em contato com esse vírus quebrado, modificado, que vem dentro da vacina? É uma forma de você ganhar anticorpos e de você se proteger de um mal muito maior. Cada um de nós traz uma história em que tem passado por dificuldades. A gente passa por problemas na família, a gente passa por problemas no relacionamento, a gente passa por problemas de ordem financeira, a gente tem problemas o tempo inteiro. Mas são problemas muito pequenininhos em relação a tudo aquilo que pode vir, a tudo aquilo que se desenha como um futuro possível e muito próximo para uma nação inteira. Né? Mas mesmo hoje, tendo passado já tantos meses depois dos primeiros casos de Covid, mesmo hoje, depois de passado tantos meses, depois do grande pico, né, daquele momento mais difícil do Covid, quando morreram tantas pessoas, ainda tem algumas pessoas que assumem que não vão tomar vacina, ou que não tomaram. O fato é que a vacina nos previne. A pessoa inteligente, ela vai tomar vacina. A pessoa inteligente, diz a Bíblia, ela vê o mal e foge dele. Só o tolo vê o mal e se aproxima dele, concorda comigo? Você sabe que em determinado lugar tem alguém que está matando as pessoas, que está roubando as pessoas. Você vai passar naquela rua à noite? Você vai passar sem uma proteção?
Você sabe que uma determinada companhia aérea tem um índice muito alto de acidentes, os aviões não têm manutenção, os pilotos não são bem preparados. Você vai viajar com essa companhia aérea? Você sabe que alguém não cuidou, tomou, saiu para uma festa, tomou todas e depois diz, quando eu bebo, eu dirijo melhor. Você já ouviu gente que faz isso? Que toma e diz, quando eu bebo, eu dirijo muito melhor? É mentira, ninguém que bebe dirige muito melhor. A pessoa que bebe dirige muito pior. Ela tem os seus reflexos reduzidos, ela pode dormir no volante. Havia um moço que frequentou aqui a igreja e ele trabalhava numa dessas empresas que fazem acompanhamento de carga, né? de espécie de policiamento, não sei como é que se chama isso. A segurança privada. E ele tinha trabalhado o dia inteiro, estava muito cansado, mas eles precisaram de fazer um serviço. A empresa mandou buscá-lo às 10 horas da noite, para que ele acompanhasse uma carga. Perto de João Molevade, ele dormiu, bateu o carro, ficou muito ruim, e depois de uns dias veio a óbito. Por quê? Porque ele se arriscou. Ele deveria ter dito, eu não estou em condições de dirigir. Pior foi a pessoa que foi junto com ele, vendo que ele estava com sono. Então veja, quando eu sei de um mal e eu recebo uma vacina, quando eu sei de um mal e eu recebo um aviso, se eu for minimamente inteligente, eu vou me prevenir, eu vou evitar o mal maior, eu vou querer receber aquele aviso. A Bíblia diz para nós que Deus mandou Moisés conversar com Faraó e disse, deixa sair o meu povo, deixa ir embora o meu povo para me adorar no deserto. Esse povo já está aqui como escravo há muito tempo, o Egito já cresceu muito, de uma forma injusta. Vocês praticaram a injustiça, mas agora chegou o fim, eu defendi, agora eu me levantei para defender o meu povo. Eu defendo agora o meu povo, deixa sair o meu povo para que eu não faça acontecer algo ruim ao Egito. Nós sabemos pelas histórias que estão na Bíblia que o faraó endureceu o seu coração. E por causa disso, nós vimos no capítulo 9, uma das 10 pragas que vieram sobre o Egito e que arrebentaram o Egito, acabaram com a economia do Egito, pragas que mataram as pessoas, desde crianças pequenas até trabalhadores no campo, que reduziu toda a população de animais de serviço, de sobrevivência do Egito, porque ele não viu naquele aviso uma vacina. Irmãos, a ideia da vacina, como a que eu tomei, a gente às vezes passa até um pouquinho de mal. Eu disse, nós todos passamos por dificuldade, mas que são muito pequenas diante daquelas que possivelmente estão por chegar. Então, quando eu passo por uma dificuldade, eu quero que você preste bem atenção, a dificuldade que você está passando é uma vacina que Deus está mandando para você. Você tem uma experiência com uma dificuldade pequena para que você ganhe uma experiência com Deus. Porque se você passa por um desemprego, se você passa por uma falta de uma casa, se você passa por uma doença, se você passa por um problema com o filho, com o marido, e você busca Deus, e você tem de Deus a resposta, porque Deus, pela palavra dele, ele faz como quando ele fez com o faraó, ele manda o homem de Deus, Moisés, falar com você. Ponha Deus em primeiro lugar, coloque Deus no lugar de honra, obedeça, se deixe guiar por Deus, diminua o que você imagina que você é, olhe para o que Deus é. Quando você ouve a Deus e tem uma experiência com Deus, vem o livramento. Ontem o coral se reuniu na casa do maestro, a casa dele aqui. Há uns anos atrás, o maestro se casou aqui na igreja, com a Kênia. Naquela ocasião, eles haviam comprado uma casa ali para o lado da Pampulha, uma casa financiada, uma casa muito boa. Mas a Kênia e o maestro quiseram voltar aqui para a região onde eles foram criados. E acharam uma casa muito boa. Qual era a dificuldade? Fora da realidade deles. Ela ontem deu esse testemunho, eu só reproduzo aqui. Completamente fora da realidade. Uma casa muito, muito mais cara. E você sabe que imóvel não oferece liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de você transformar algo em dinheiro rápido. Você tem alguma coisa que vale muito dinheiro, mas que não vende rápido, não tem liquidez. Você precisa de muito dinheiro e tem um imóvel que vale 300 mil. Você não vende do dia para a noite. Não adianta. Você pode dizer, mas eu vou vender por 290. Não vai vender.
Por 240, talvez não venda, porque demora achar alguém que tenha esse dinheiro. Então estava bem fora da realidade por várias razões. Ela não teria como vender o dela lá rápido, ela não tinha dinheiro para comprar aqui. E ela chegou para mim aqui um dia e disse: pastor, eu quero comprar, e trouxe essa questão. E ela disse: pastor, é impossível. Eu falei: não há impossíveis para Deus. Porque em Deus todas as coisas são possíveis, desde que você faça o que Deus disse que você tem que fazer. Irmãos, não adianta você não obedecer a Deus e querer resolver problemas. Então veja, o problema que Deus te manda de uma enfermidade, o da Kênia era o problema dela, querer vir para cá. Mas ela se lembrou de como ela conseguiu aquela casa lá. Ela já tinha uma vacina contra a declaração dos impossíveis. E aí ela vai ter uma outra experiência. E aí ontem o maestro nos chamou lá no quintal e nos mostrou o quintal todo gramado, todo bonito, que eles estão reformando. E a casa, eu reparei a casa muito mais bonita do que quando entrou, porque amassou, pintou, está linda a casa. E o maestro disse: estamos terminando de pagar, graças a Deus. Não tem um emprego que oferece um grande salário. O maestro não ganha 20 mil reais por mês, a Kênia não ganha 20 mil reais por mês. Mas eles têm uma experiência com Deus, que veio de uma outra experiência pequenininha. Então, quando você passar por um problema, a primeira coisa é se alegre. Se você está num desemprego, se você está com uma doença na família, se você está com um problema no casamento, se você tem qualquer problema, a primeira coisa a fazer é olhar com os olhos da fé. Entenda que Deus colocou um pastor aqui para te ensinar a andar no caminho. Não adianta você ficar com raiva do pastor quando ele te chama atenção. Não adianta você ficar com raiva da autoridade, porque o pastor colocou uma autoridade sobre a sua vida. Deus colocou o pastor como autoridade na sua vida para te ensinar o caminho. Irmãos, pastor não salva. Quem salva é Jesus, mas o pastor ensina o caminho da salvação. Quando você ouve, se Moisés tivesse sido ouvido pelo faraó, o Egito não tinha passado pelo que passou, mas ele não ouviu. Hoje eu tenho que entender que há um mal vindo muito grande sobre a nação. Há 3 anos atrás, eu me lembro, quando estava aquele clima, né, de escolher candidato e logo um foi eleito, e eu disse para um moço: ele vai fazer um desmonte, um moço que mora aqui do lado, ele vai fazer um desmonte dos direitos do trabalhador, e já tem um projeto para acabar com a aposentadoria. E aquele moço, arrogante na sua ignorância, disse: quando chegar lá a gente vê. Não, quando chegar lá você não tem força para ver nada, e já houve o desmonte. Hoje, a aposentadoria é algo muito difícil, e quando vem com uma miséria. E cada vez mais nós temos menos direitos. O que isso significa? Significa que cada vez mais nós estamos expostos a coisas ruins. E aí eu vejo algumas pessoas que dizem: a gente não tem que se preocupar com isso. Faz parte do mesmo grupo que diz: eu não vou tomar vacina. É o mesmo princípio. Eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou me preocupar com a aposentadoria. Você não se preocupa com a aposentadoria enquanto você não precisa aposentar. Porque no dia que você precisa aposentar é o dia que você não consegue trabalhar, não acha lugar no mercado de trabalho. E você não tem uma renda residual, você não tem um dinheiro que vem todo mês como um resíduo de uma vida inteira. Sabe o que vai acontecer com você? Vai para a miséria. Sabe o que acontece quando nós não temos regulamentos na economia? A pobreza aumenta. Quando a pobreza aumenta, ela alcança cada um de nós, a miséria alcança cada um de nós. Deus vem e nos diz para que nós possamos tomar cuidado, tomar posições. Mas nós estamos aqui dormindo e dizemos: não, Deus, nós não queremos nos preocupar com isso. Sabe, irmãos, eu tomei café essa semana com um moço, meu amigo, mais ou menos da minha idade mesmo, um pouco mais novo, acho que 1 ano mais novo. E conversando, ele disse: Ademir, para de pregar essas coisas. Eu já ouvi isso também de gente da igreja. Prega sobre o céu, prega sobre um lago de cristal, sobre ruas de ouro. As pessoas querem ouvir isso. E eu me lembrei de um moço que na época era pastor, quando eu comecei, chamado Álvaro, há muitos anos atrás, amigo meu, não é mais pastor. E eu dizia para ele: eu preciso ensinar as pessoas sobre a vida após a morte, eu preciso ensinar sobre o Espírito Santo. E ele disse: Ademir, as pessoas não querem saber sobre isso. Isso não é esta igreja. Irmãos, é verdade, mas cria um povo muito fácil de ser atingido, de ser machucado. Como é que pode um povo que está vivendo a pobreza que está vivendo ainda sair à rua e se alegrar por um time de futebol que ganha um título?
Como é que pode ter alguém que vai para a rua pular porque um time ganhou alguma coisa? O que você, torcedor, ganhou quando o Atlético ganhou um título? Você conseguiu um emprego melhor? Você colocou mais comida na sua geladeira? Você diminuiu a violência? Então nós precisamos ter um olhar crítico para as coisas e dizer: Deus, o que é que o Senhor requer de mim? Deus diz: eu requero de você que você se aproxime mais de mim, porque vem uma grande fome sobre a terra, vem uma grande destruição sobre a terra. Dizem os especialistas, e talvez a Jaqueline, que é da área de saúde, tenha ouvido isso também no hospital onde ela trabalha, que depois dessa pandemia é bem possível que venham outras piores. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Hein? Sim, mas já ouviu isso também, não é? Essa pandemia que veio, irmãos, eu fiquei sabendo dela há mais de 20 anos atrás, quando eu li uma reportagem do Butantan que previa uma pandemia parecida com a gripe até o ano 2000, na verdade há 40 anos atrás, até o ano 2000. Ela veio em 2020, do jeito que eu li numa revista do Instituto Butantan há 40 anos atrás. Na cidade de Formiga, enquanto eu aguardava um cliente, peguei uma revista do Instituto e havia lá uma previsão de que até o ano 2000, uma doença de natureza respiratória derivada do vírus da gripe viria como veio e que mataria milhões, como a gripe espanhola de 1918. E se cumpriu. Se cumpriu com a diferença de 20 anos, mas isso é nada em termos de história. Quando nós olhamos para frente e nós percebemos que os grandes órgãos que têm autonomia, que não estão sendo financiados por governos, dizem de uma grande crise financeira que se abaterá sobre o mundo. Quando a gente está vendo a pobreza chegando cada vez mais na casa das pessoas, é só você entrar no supermercado e ver o preço das coisas, é só você olhar o custo da energia elétrica, o custo da água. Quando você começa a perceber também que tudo o que está se dizendo está para acontecer. Nós estamos a um passo de uma pobreza que vai nos alcançar a todos. Pastor, eu não vejo assim, eu estou empregado, estou pagando as minhas contas por hora. Só um tolo ouve o recado e não o leva a sério. Só uma pessoa tola diz: eu não vou tomar a vacina. Mas veja que Deus nos dá alguma coisa tremenda na sua mensagem. Ele fala para Faraó: eu vou trazer a praga sobre o Egito. Eu vou trazer, e no capítulo 9 ele trouxe, mas diz assim: na terra de Gozém não caiu nada, na terra de Gozém não teve saraiva de fogo, na terra de Gozém não teve enxames de mosca, na terra de Gozém não morreram os primogênitos, porque Deus protegeu a terra dos seus filhos. Então o que Deus está dizendo para nós é: há uma possibilidade de, mesmo em meio a toda essa tragédia que vai se abater sobre a terra, os filhos de Deus se resguardarem. Há uma forma de os filhos de Deus terem de Deus a proteção, porque vai se cumprir na vida dos filhos de Deus aquela palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é necessário que nós despertemos desse sono, é necessário que nós tenhamos ouvidos que ouçam. Pastor, mas eu não estou entendendo. Bom, então eu vou tentar te falar de outra forma. Jesus reúne um grupo de pessoas, junto com esse grupo de pessoas tem uma multidão. Jesus está falando com o seu grupo mais seleto, mais próximo dele, e a multidão começa a clamar e diz: diz isso a nós também. E Jesus então conta uma parábola. Um certo homem saiu a semear. E ele lançou algumas sementes, e quando lançou, os passarinhos vieram e comeram as sementes. Outro grupo de sementes caiu entre as pedras, essas sementes caíram entre as pedras. Quando começou a crescer, morreu porque não tinha terra e era só pedra. Um outro grupo de sementes caiu numa terra, mas tinha muito mato, e quando as sementes começaram a lançar os seus galhos, o mato travou o crescimento das plantas, e a planta ficou mirradinha, não deu fruto nenhum. Por fim, um grupo de sementes caiu em terra muito boa, onde não tinha pedra e onde não tinha mato, e elas cresceram, essas sementes cresceram e deram muito fruto, a 100 por 1. A multidão ouviu e não entendeu muita coisa. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: explica-nos a parábola. Jesus disse: vocês não entenderam? Eu sou o semeador, eu saí a semear.
A semente que eu lancei, que os passarinhos comeram, é aquela palavra que o diabo vem e rouba do coração das pessoas. O diabo, antes que a pessoa possa deixar a palavra produzir na vida dela, diz: eu não gostei da palavra, eu não entendi a palavra, não, essa palavra é muito chata, não, eu não gosto dela. Um outro tipo de pessoas são aquelas que têm o coração duro. A palavra cai, mas é pedra no coração, um coração duro. Duro, não deixa a palavra de Deus trabalhar na vida dela. E elas normalmente são muito donas de si mesmas. Não, é tudo do meu jeito. São donas de si mesmas. Não são servas, mas estão ouvindo a palavra. Um outro grupo é aquele que ouve a palavra, ama a Deus, mas os prazeres do mundo. Quando chega a hora de escolher entre servir a Deus e servir ao mundo, ele serve ao mundo. Quando chega a hora dele colocar Deus em primeiro lugar e tem alguma coisa que ele quer mais, ele pega o que ele quer mais e deixa Deus para segundo plano. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas a palavra não produz na vida dela. Ela nunca tem um testemunho de vitória. Ela sempre tem um querer vitória, mas ela nunca consegue. Todo mundo consegue, ela não, porque ela põe Deus em segundo lugar. Mas há aquele grupo de pessoas que, ouvindo a palavra, recebe a palavra, crê na palavra e se prepara para a palavra. Ela entende que Deus traz a palavra que diz: cuidado, não vai por aí, ela não vai. Deus tinha tratado tanto com Moisés que em determinado momento Deus está chateado com o povo de Israel e diz: Moisés, eu não ando mais com esse povo, eu vou destruir esse povo e de você eu vou levantar uma semente para Abraão. Moisés cai com a cara no chão e diz: Senhor, não faz isso. O que os povos que ouviram o que o Senhor fez no Egito vão dizer que o Senhor, tirando o povo, trazendo para cá, o Senhor não teve condições de levá-lo, vai ser um mau testemunho, não faz isso. Deus disse: tá bom, Moisés, então eu vou preservar o povo porque você intercedeu, e eu vou mandar um anjo para subir com vocês. Moisés disse: Senhor, me perdoa, eu vou falar de novo. Se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir daqui, porque nós queremos andar com o Senhor. Irmãos, essa é a atitude, esse é o espírito da pessoa que tem um coração que é comparado à boa terra, que quando cai a semente, ela ouve e obedece, ela diz: Deus, eu não vou fazer nada sem o Senhor, eu vou andar pelo caminho que o Senhor disser que eu tenho que andar, eu vou parar quando o Senhor mandar parar, eu vou andar quando o Senhor mandar andar. Então Deus vem e mostra para nós que o mundo está no caos. Nós vimos da palavra de Deus domingo passado pregando nesse púlpito: o mundo jaz no maligno. Algumas traduções vão dizer assim: o mundo está no maligno. Eu expliquei hoje na escola dominical que a palavra jaz, mais do que estar, é estar morto. Aqui jaz, aqui está morto, morto. O mundo está morto no maligno. As pessoas que estavam dentro do navio chamado Titanic não perceberam quando ele teve o seu casco cortado pelo gelo do iceberg. Ele foi afundar 3 horas depois do acidente. Nessas 3 horas, a festa continuou no salão principal. A música continuou. As pessoas continuaram comendo, continuaram namorando, continuaram fazendo as coisas. Havia um grupo pequeno de barcos salva-vida. Nós estamos diante de uma situação, nesse caso do navio, em que jazia aquele grupo de pessoas. Não tinha salvação. O número de barcos era insuficiente para salvar as pessoas todas. Os navios que estavam naquela área não tinham como chegar ao Titanic em tempo de socorrer as pessoas. 1.500 e alguma coisa, mais de 1.500 pessoas, entre 1.500 e 1.600 morreram. O mundo jaz no maligno. Significa que nós estamos diante de algo muito pior. Todas as nossas garantias estão sendo substituídas. Talvez você que está aqui diga: mas eu não estou sentindo. Não está sentindo porque você não paga a conta. Porque quando você tem a geladeira cheia, quando alguém põe comida na geladeira, a gente diz: cadê aquele pão que eu queria? Não tem. Cadê o presunto? Sabe, é muito fácil a gente sair do banheiro e deixar a luz acesa quando a gente não paga a conta. É muito fácil você deixar o chuveiro ligado e tomar um banho de 15, 20 minutos quando você não paga a conta de água. Mas quando você trabalha e o dinheiro não dá, quando você começa a pagar a conta atrasada, quando você começa a ver o absurdo que são os juros do Brasil, nós temos uma orientação
de governo, de enriquecimento de poucos para o empobrecimento de muitos. E é muito fácil de você entender. Para alguém ganhar 40 mil reais, 40 mil pessoas ganharam só R$1. Nós temos a maior divisão entre pobres e ricos que o Brasil já viu. E nós não fazemos parte da classe rica. Nós não fazemos parte da classe que domina. Nós todos estamos como um rebanho levado ao matadouro. Eu lembro muito desse texto de Paulo. Então, mais do que nunca, você precisa pegar a vacina que você já teve com Deus. Se lembre de cada experiência que você teve com Deus. Lembra do dia, pelo amor de Deus, lembra do dia que você obedeceu a Deus e deu certo. Repete isso agora. Eu estou te falando como profeta dessa casa. Nós estamos diante de um mal muito grande que está chegando. Há 3 anos atrás eu disse e ele está aí. Mas eu estou dizendo que este próximo vai ser muito pior do que os 3 anos. Como nunca nós vimos. Mas Deus diz para nós, tem uma terra de Gozém, tem uma forma de você ser guardado por Deus, assim como Ele fez com aquela mulher, quando o dragão quis matá-la e comer o seu filho que dela nascia, e Deus levou a mulher para o deserto, e a protegeu, e mandou os seus anjos, capitaneados por Miguel, lutar contra o dragão e os seus demônios. Deus nesse momento quer preparar uma terra espiritual para que você viva milagres. Deus quer que mesmo numa época de pobreza você tenha a mesa farta. Deus quer que mesmo no momento de desemprego você tenha o seu ganha-pão. Deus quer que mesmo num momento de grandes doenças você seja preservado. Meu irmão, Deus está dizendo para nós através da sua palavra que o mal está chegando. Deus está dizendo para nós que Ele quer nos proteger. Mais do que nunca, você é a pessoa que tem o poder de escolher o seu destino. Você é aquela pessoa que está ouvindo a palavra, e você pode ser como um de 2 grupos. Porque os discípulos, depois que Jesus contou a parábola, e chegaram para Jesus e disse, explica-nos. E Jesus explicou, eles disseram para Jesus, por que o Senhor falou com parábolas para o povo, e para nós o Senhor explicou? E Jesus disse, para que se cumpra neles, tendo ouvido, não ouvem, e tendo olhos, não veem. Eles viram Jesus e não reconheceram que era da mão de Deus. Eles ouviram Jesus e não reconheceram que era um aviso de Deus. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, tome uma posição com o Senhor. Resolva acreditar na palavra. Resolva ter uma vida de oração. Resolva andar nos caminhos que o Senhor está te mostrando. Porque mesmo que o mal venha sobre a terra, como está por vir, como todos os indicadores mostram, mesmo que a pobreza nos assole, Deus vai nos guardar, porque essa é a promessa dele. Pastor, eu sou da igreja, Deus vai me proteger? Não. Não. Porque você pode ser a terra com pedra, você pode ser a terra com mato, você pode ser a terra que dá lugar aos passarinhos que comem as sementes. Você será guardado se você for terra boa, que ouve a palavra. É muito fácil, você lê a Bíblia todos os dias. Você medita, eu não vou nem falar ler, você medita na Bíblia todos os dias. Faça um exame da sua consciência. Você ora todos os dias. Dia desse foi domingo passado, eu passei o final de semana com a Simone aqui em Ouro Preto, e na volta eu peguei uma carona com meu cunhado. E quando nós entramos, ele já estava no carro, e ele baixou a cabeça e disse, Senhor Jesus, te agradecemos esses dias que estivemos aqui, e fez uma oração. E eu pensei comigo, engraçado, né? Tem gente que só entra e sai. Bate a chave no carro, não leva um pensamento dizendo, Deus, obrigado. Senhor, vai comigo na frente. Deus, dirige esse carro. Senhor, eu não sei o que está aí no caminho, mas o Senhor está comigo, o Senhor é a minha proteção. Você eleva a Deus quando acorda pela manhã, sua mente a Deus, você tem um tempo para o Senhor? Se você respondeu não, eu não leio a Bíblia toda semana, eu não leio a Bíblia todos os dias, eu não medito na palavra. Se você respondeu aí, não, eu não oro, não, eu não tenho uma oração com Deus, não, eu não saio de casa e coloco Deus em primeiro lugar. Ou você é a terra onde os passarinhos comem a semente,
Ou você é a terra cheia de pedras, ou você é a terra cheia de mato. Não tem como Deus te proteger quando vier o mal. Eu realmente fico assim, preocupado quando eu vejo os irmãos. Quando eu vejo Wesley começando um negócio na farmácia. Irmão, como você precisa que Deus esteja ali naquele balcão com você? Como que você precisa que Deus esteja naquele ponto com você? Quando eu vejo o Nilson saindo para trabalhar, e ontem a Kênia disse, às vezes ele sai, trabalha, volta para casa, toma um banho e vem para a igreja cansado. Às vezes eu estou daqui pegando o Nilson, está assim, lutando com o sono, porque trabalhou o dia inteiro e voltou para a igreja. Quando eu vejo que o Eduardo sai para trabalhar a noite inteira, para colocar comida na mesa para as filhas dele, a Jaqueline enfrentando todo tipo de doença no hospital. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós precisa muito da proteção de Deus. E quando a gente olha para pessoas que têm de Deus a autoridade para cuidar do povo, escravizando o povo, tirando tudo que podem e enriquecendo a si mesmas e produzindo grande pobreza, grande maldade na terra, a pergunta que vem ao meu coração é: quem olhará por cada um de nós? Quem vai olhar por cada um de nós? E aí eu me lembro de Davi, olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus está te mandando um profeta, como mandou para Faraó, te dizendo: cuidado, os próximos dias serão muito graves. Deus manda um profeta dizer para você, assim como foi na terra de Gozém, que Deus protegeu, Deus já preparou um lugar de fé para que você habite. O lugar de fé para você habitar é o lugar da oração, é o lugar do amar a Deus, é o lugar da palavra, é o lugar do aprendizado com Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai colocar você em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.